A paz para todos. A gente está começando a quinta aula sobre o livro de Neemias. E primeiro eu quero te encorajar, você que não ouviu as outras aulas, dá uma olhadinha aqui no link, segue lá na nossa página, né? Já tem 4 aulas e é muito importante. Neemias é muito pontual para o nosso tempo, porque tem todo um contexto. Não é somente, Neemias, não, tem todo um contexto. Neemias é uma carta de esperança, é uma carta que fala de esperança para a restauração de uma nação. Fala sobre o retorno de um povo que ficou no cativeiro e teve que voltar para a sua cidade, que foi totalmente destruída, e tinha que haver a reconstrução. Então, eu quero te encorajar, porque há todo um contexto, né? Na verdade, até chegar em Neemias. Eu falei sobre... Eu vou até falar agora, eu coloquei aqui para eu não me perder a pontuação, né? Porque senão eu começo a marcha, vou na quinta e vou embora. Como é estudo, a gente tem que estar também seguindo, né? Eu quero recordar um pouquinho antes. É um pedacinho bem pequeno, só para você ter esse gostinho, essa noção e despertar o teu interesse em realmente ver as aulas anteriores, tá? Isaías e Jeremias foram 2 profetas usados pelo Senhor antes desse cativeiro babilônico, né? Então eles trouxeram muitas profecias de alertas e tentaram alertar o povo, e também trouxeram Isaías também é um conhecido como profeta messiânico, né? Tem muita coisa escatológica, mas muita profecia dele foi para essa época, né, do cativeiro, e muitas ainda vão se cumprir. Mas Isaías e Jeremias profetizaram, só para você entender, datas, as deportações, tudo tem no videozinho anterior, que fala mais sobre o cativeiro. Então Isaías e Jeremias profetizaram, Daniel intercedeu, que Daniel estava dentro lá da Babilônia, ele, nas orações dele, lendo as escrituras, né, lendo sobre Jeremias, ele discerniu que o tempo do cativeiro ele tinha terminado, que eram os 70 anos. Então, Daniel 9, de 1 a 19, é importantíssimo essa oração, que é uma oração que ela libera, ela liberou a libertação do povo. Então, o que aconteceu? Isaías e Jeremias profetizaram, Daniel discerniu o tempo do fim, a sua intercessão liberou esse tempo de libertação. E aí Ciro, que era o rei da Pérsia, o Império Persa, ele, com a ajuda de Dario, eles invadem, né, o Império Babilônico, e eles dominam. E Ciro adota uma nova política, diferente de Nabucodonosor. Ciro, ele deixa o povo que estava lá voltar, ter a escolha, ele faz um decreto que o povo pode regressar à sua cidade. Então, estão entendendo, né? A profecia, veio a intercessão e a mensagem profética foi encarnada em Ciro. Isso é importantíssimo. Isaías, para quem quiser mais, Isaías 44, 28, 45 de 1 a 13, Esdras 1 de 1 a 3, fala tudo sobre Ciro, fala sobre essas profecias, fala sobre o decreto de Ciro. E aí eu vou falar o que aconteceu. Neemias, logo no capítulo 1, depois que ele soube das más notícias, né, e ele ficou arrebentado, né, ele faz uma oração em Neemias 1, de 5 a 11. E essa oração já libera um período de restauração do povo, de reconstrução
dos muros e portas da cidade, que vai culminar num novo pacto nacional, que está no capítulo 10, que a gente vai ver lá na frente. Então, como é importante discernir os tempos, como é importante a gente estar nessa brecha e liberar a intercessão, os decretos, discernir a palavra profética, discernir os tempos. Às vezes a gente pensa, ai, quem eu? Neemias era um copeiro. Uau! E é demais. Espera aí que eu mexi aqui. Deixa eu fazer já uma observação, né? O profético, sem estar alinhado com a palavra profética, sem estar alinhado com toda a direção e esperança escatológica para o estudo dos últimos dias, do fim dos tempos, discernir os tempos, esse profético não vai aguentar, ele vai terminar. Porém, Mateus 24 fala lá que o engano vai aumentar, os falsos profetas vão aumentar. O profético precisa direcionar o povo a conhecer mais acerca do Senhor, a conhecer mais a palavra, para que não venha cair no engano. Não vai ser mais só o eis que te digo, como eu já falei anteriormente, né? Os sentimentos, os arrepios, essa coisa que as pessoas procuram muito, isso tem que estar alinhado com a palavra profética. E isso é a mesma coisa que está sendo falado com quem realmente está alinhado com a palavra do Senhor, tá bom? Então vamos continuar aqui, senão eu já vou embora pro outro lado. Então, para a gente entender o livro de Esdras e Neemias, a gente tá falando sobre Neemias, mas eu preciso que vocês entendam que o livro de Esdras e Neemias retratam todo esse período concernente ao cativeiro, antes, né, também, e fala sobre duas fases importantes. Quando Ciro faz o decreto para que eles retornem, tem duas fases importantes, que é a fase de reconstrução do templo, porque a cidade ela foi toda queimada, o templo queimado, tudo destruído, certo? A reconstrução do templo e a reconstrução dos muros e portas. O que veio primeiro? A reconstrução do templo. Aonde está registrado isso? Livro de Esdras. O que veio depois? A reconstrução dos muros e portas da cidade de Jerusalém. Aonde está registrado isso? Livro de Neemias, ok? Só que eu já até comentei antes, às vezes a gente pode pensar assim, para uma reconstrução de uma cidade, óbvio que as pessoas vão pensar, naturalmente falando, dos muros, né? Porque traz proteção. Porém, um povo de Deus realmente, que eles se voltaram à palavra dos profetas, né? A lei, os profetas, tudo, e eles reconheceram que tudo aquilo era verdadeiro, né? E aquilo manteve a chama da esperança, porque havia também a profecia do retorno, da restauração. Então o remanescente se manteve fiel e esperançoso para que se cumprisse esse retorno. E o templo, o que acontece? Israel, né? Jerusalém era como se fosse o coração de Israel. E naquele tempo, na verdade, Jerusalém ficou como capital do Reino do Sul, porque já havia sido feita a divisão da nação. Não era mais só uma nação. Lá com o filho de Salomão, né? Roboão. Então, Jerusalém era como se fosse o coração dali do reino, né? Do sul, de Judá. E havia um coração ali dentro, que era o templo, que havia um coração pulsando ali dentro, que era no Santo dos Santos, a Arca da Aliança,
era onde a habitação de Deus, era onde Deus se manifestava, Deus falava. Então, realmente, eles discerniram que a primeira reconstrução a ser feita seria pelo altar. O altar precisava ser restaurado para que voltasse os sacrifícios de adoração, de louvor, o culto ao Senhor, os fundamentos lançados. Sem os fundamentos serem lançados e o altar reconstruído, não adianta querer pensar em muros, em coisas mirabolantes, em tecnologias e coisas isso. Para tudo, reconstrução primeiro do altar, fundamentos. Amém? Neemias foi a reconstrução dos muros e portas, que a gente vai ver hoje. E hoje a gente vai estar no capítulo 3 de Neemias, tá? Eu vou dividir em 2 aulas, porque eu vou falar essa primeira parte, para depois a gente continuar a segunda, capítulo 3 ainda. Então, de Neemias, fala sobre os muros da cidade de Jerusalém. O que tinha nesses muros, além de servir, né? Muro serve de proteção, né? Naturalmente falando, mas em cima dos muros de Jerusalém tinham umas torres de vigília. E dessas torres de vigília é onde saíam as estratégias e um atalaia em cima de uma torre. O que acontece? Você está aqui embaixo, o muro está na sua frente, você não vê o que está atrás do muro. Mas quem está lá em cima na torre de vigília consegue ver o que está por vir, o ataque iminente, os inimigos, entendeu? Não sei, lembrei agora, quem já viu o filme A Grande Muralha, a muralha era gigante, só quem estava na torre de vigia conseguia ver o que estava vindo lá de longe e eles se anteciparem para como defender e se tivesse que atacar também, né? Então, a segurança, né, e a proteção de uma cidade dependiam de toda essa estrutura do muro. Segunda Crônicas 14, 7 a 8 fala sobre isso. É que se eu tiver que ler todos aqui, ó, mas vamos ver aqui, ó. 14, de 7 a 8. Ordenou, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, grossos portais e ferrolhos, enquanto a região ainda está em paz diante de nós, pois temos procurado obedecer a Yahvé, o Senhor, nosso Deus. Ora, nós o buscamos e ele nos concedeu paz de todos os lados. Então, eles construíram e muito prosperaram naquela época. Foi na época do governo de Asa, rei de Judá. Ai, gente, aí se eu tiver que pegar aqui, eu fico doida, né? Mas enquanto eles estavam em paz, era a época de fortalecer os muros. Quantas vezes o povo só desperta quando tá tudo arrebentado? Ai, tá arrebentado, e agora? Não, a época de paz é a época de vigília. É época de reforçar para que tudo não tenha brechas. Na época de paz é a melhor época para reforçar, para quando vier o dia mau, tá tudo fechado. Fica a dica. Então vamos lá. Os muros da cidade, eles são tão importantes que no livro de Apocalipse é a coisa mais linda. Apocalipse fala sobre os muros, os portais e as portas da nova cidade, a nova Jerusalém. É lindo, fala até dos ferrolhos, né? De tudo, ressalta a importância e a beleza de tudo. Eu vou só para dar um gostinho. Então, quem estiver anotando, Apocalipse 21, versículo 9. Apocalipse 21, versículo 9. Ele vai até Apocalipse 22, versículo 5. Tudo falando dos muros, das portas. Eu vou ler só o versículo 12 para vocês entenderem. Tinha um sólido e altaneiro muro com 12 portais e 12 anjos juntos aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Lindo!
E nós vamos estudar as 12 portas. Fica aí comigo, viu? Vamos lá. Agora vamos continuar aprendendo. Deixa eu passar aqui. Com Neemias. E as atitudes de Neemias, como são exemplos para nós. Né? Na aula passada, a última, eu falei que Neemias foi aquele que ele... Determinação, dedicação, planejamento. Foram 3 palavras marcantes. E eu tô falando isso para vocês. Eu sou a correta, eu faço tudo. Não. Mas eu prossigo em assimilar tudo isso e colocar em prática da melhor forma. E erra, levanta, erra, cai, levanta. E é assim que segue. Pra gente ir prosseguindo, porque a vontade muitas vezes o que tem é para tudo, né? Desânimo. E como essa palavra tem tentado abater as pessoas no geral, inclusive o povo de Deus. Desânimo. Vamos lá. Então a gente já estava na fase já da reconstrução. A aula passada a gente viu que ele fez o planejamento, ele rodeou 3 dias, não falou nada, né? Esperou o tempo certo, como sempre esperou o tempo certo, palavrinha abençoada, esperar o tempo certo para agir e falar. Ele tinha um coração incendiado, ele incendiou o povo, no qual escutou, né, o que ele falou, porque no capítulo 2:17, no finalzinho ele falou: vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Neemias tinha um propósito. Propósito de Neemias, além da reconstrução dos muros e da cidade, dos muros e recolocação das portas da cidade, Neemias queria retirar a vergonha do seu povo. O coração dele queimou por vergonha, para retirada dessa vergonha. Mas havia um interesse, uma motivação primária no coração dele. Por que Neemias queria a reconstrução da sua cidade, a remoção da vergonha do seu povo, da humilhação, de tudo que o povo estava passando? O povo estava passando por tribulação, privação e humilhação e vergonha. Neemias se colocou à disposição do Senhor, uma simples pessoa, né? Um copeiro. Mas a motivação dele era a glória do Senhor. A retirada da vergonha do povo. Não era autopromoção. Não era auto se promover. E Deus sabia a motivação do coração dele, porque quando ele ficou 4 meses em espera, em jejum e oração, buscando ao Senhor, e o rei falou com ele, gente, não dá, né? As escrituras vão falando que a mão do Senhor, visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando neste sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Tudo que ele foi falando ia acontecendo. Por quê? Porque Deus conhecia o coração dele. E a gente tem que aprender aqui que tudo que a gente faz é para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus, não para a minha glória, não para o meu engrandecimento. E a igreja do Senhor precisa se arrepender. Precisamos nos arrepender de todas as vezes que a gente tenta ou que a gente está fazendo algo e pensa que está fazendo para o Senhor, mas na verdade a gente espera o reconhecimento, a gente espera a nossa autopromoção. É a verdade. Era complicado porque eu até anotei aqui, tinha muitos vizinhos acusando, zombando as condições precárias que eles estavam passando. Eu anotei aqui, se Deus amasse tanto assim Jerusalém, por que permitiu essa calamidade? A cidade santa era agora uma vergonha? Então, o povo judeu dizia que o Senhor amava as portas de Sião mais que as habitações de Jacó. Por que deixou que fossem queimadas? Então, eu vou deixar aqui para vocês lerem o Salmo 48, 2, Salmo 87, versículo 2. Dá uma olhadinha, Salmo 48,
e Salmo 87. Vocês vão confirmar isso que eu tô falando. Então, como eu botei aqui, o maior interesse de Neemias era a glória de Deus. Tirar a vergonha do povo, ajudar a trazer proteção e segurança novamente para sua cidade. João 17,4. Anota! João 17,4. Meu Deus, temos que meditar, como Jesus fala. Só um instante. Olha o que Jesus falou. Deixa eu beber aqui. Anota. João 17,4. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. Obras concluídas. Esse é o sentimento que precisamos ter. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. O que o Senhor me entregou, ou o que o Senhor te entregou. Precisamos concluir. Lógico que ele também queria a reconstrução dos muros e portas, porque significava proteção e segurança, né? Contra todos os inimigos. E como pensar na reconstrução das casas? Em primeiro lugar, se não havia segurança contra o inimigo. Era uma grande tolice, certo? A gente vai ver mais sobre isso, hein? Aí eu lembro do profeta Ageu. Ai, Abacuque. Que foi na época de Êxodos. Grande desafio. A gente viu que ele tinha um propósito. Grande desafio. Acabei de falar alguns. Zombaria, né? Que aí todos esses questionamentos, o que traz? Desânimo. Mas ele também tinha um grande desafio. Era levantar, trazer o povo para si, para poder reconstruir tudo. E que o povo entendesse que tudo que eles estavam fazendo era para a glória do Senhor. Que eles precisavam ser um. Uma cidade cheia de escombros. Você consegue imaginar? Acho que dá pra, com certeza dá para imaginar. E muitas vezes as nossas vidas passamos por fases que a gente olha e parece só escombro. Literalmente só escombro. Por onde começar? Fica muito difícil de saber e a palavra de novo, desânimo, vem de uma forma... Vocês sabiam que alguns não quiseram voltar para sua cidade? Judeus. Não, pra quê? Já reconstruí tudo aqui na Babilônia, tá tudo muito bem. Tô bem próspero, deixa tudo quieto. Eu não vou largar tudo aqui pra ter que meter a mão na massa, enxada, papa, cavar buraco pra fazer... Eu não. Alguns não voltaram. Outros desistiram e retornaram. Quer dizer, alguns não quiseram regressar e outros, depois de estar aqui e ver, desanimaram e voltaram lá para a Babilônia. E nem é parecido com os nossos dias, né? É tão bom pegar obras prontas sem ter que construir ou reconstruir. Na verdade, eu acho que construir, eu acho que é bem melhor do que reconstruir. Porque você tá morando dentro de uma casa que precisa de reforma, é muito ruim você estar morando dentro dela e ter que comer poeira, né? Pior ainda é quando você tem que meter a mão na massa.
É bem difícil, só é bom quando a gente vê o resultado depois e persevera. Essa é a vida cristã, perseverar. Aquele que vencer, darei. Aquele que vencer, darei. E eu acho que isso se reflete também na vida na nossa vida, né, no geral, em relacionamentos, em casamentos. Por quê? Porque coisas serem tratadas, é tão bom, tão melhor é descartar, né? Não dá certo isso aqui não, vamos descartar, termina e parte para outro relacionamento. E é assim, as coisas são descartáveis. E a gente vai ver que mesmo em meio aos escombros existem coisas importantes, nós vamos ver. Ok? Como manter o foco? Difícil, não? Porque a gente fala assim, é tudo muito lindo, eu fico com o coração queimando. Mas na prática, vamos ver nisso, né? Como é que ele manteve o foco? Aqui não tem relato que Neemias ficava parado o tempo todo orando, não. Porque eu creio que Neemias se preparou para isso. E ele mantinha a vida dele diante do Senhor. Então, manter o foco. Ele buscou, planejou, o Senhor estava com a mão sobre ele, porque isso quer dizer que Deus estava aprovando todo o planejamento dele. Então, como que ele manteve o foco? Planejou e colocou em prática. Quantos planos e projetos, quantos sonhos que muitas vezes temos e fica só na teoria. Gente, tem pessoa que pensa tanto, planeja tanto, a mente fica, mas não faz nada. Eu tô dizendo que eu tô retornando a um propósito inicial e eu quero falar, arrependimento é isso, tá? Ao retorno ao modelo original. E tô recomeçando e agora tá sendo realmente maravilhoso. É muito importante. Olha, ele teve um planejamento, colocou em prática e havia um propósito claro para ele. E eles deveriam manter esse foco até a conclusão. Obras concluídas. Ai. Neemias não estava sozinho. Ele começou sozinho. Ele buscou o Senhor, houve um planejamento, né? Aí teve a intervenção a favor dele do rei. Ele foi em missão, aqui ó, no capítulo 1, a viagem dele como um governador numa missão oficial. Meu Deus, um copeiro saiu como governador numa missão oficial, com escoltas, com tudo. Meu Deus, toda a provisão para começar, todas as coisas. E Neemias, no capítulo 4, 5, que a gente vai ver até lá na frente. 4, versículo 5. Não foi esse não. Diante dos construtores. Não é esse versículo aqui não. Tá? Depois eu vejo, com calma. Não tem problema. Mas eu quero dizer que ao longo das escrituras de Neemias, a gente vai ver claro como Neemias, ele reconhecia a ajuda de todos. Ele reconheceu. E a gente vai entender até no final dessa aula uma das formas de honrar, né, esse povo. Então, olha, Neemias não fez sozinho. Não conseguimos fazer nada sozinhos. Não conseguimos fazer nada sozinhos. O Senhor nos criou e nos chamou para vivermos em família. E família fala de coletivo, um homem coletivo. Então não fazemos nada sozinhos. Ok? E aí vamos ver um pouquinho de alguns métodos que Neemias usou como líder. Eu até já falei um pouco antes, mas eu vou olhar aqui, tá? Para não me perder, olha. Neemias tinha um alvo, sabia o que era para ser feito, tinha um coração queimando por isso.
conseguiu incendiar os corações ao redor. O que queima o seu coração? É o que vai incendiar as pessoas ao redor. Versículo 6. Neemias conseguiu observar detalhes importantes no projeto geral. Às vezes são coisas mínimas, vigas, as folhas da porta no lugar, eram detalhes bem importantes. Ele conseguia ver todo um projeto. Meu Deus. Ah, tá, mas ele projetou todas as coisas. Ele conseguiu discernir as pessoas. Pessoas que iriam liderar. Essa pessoa aqui, você vai liberar os levitas para reconstruir esse lugar. A ajuda dessa pessoa, a gente vai ver quem é que foram as pessoas, né, que ajudaram. Mas ele conseguia ver as afinições, as pessoas também que trabalhariam em grupo em certas construções. Usou todos os talentos disponíveis, todos os talentos ele soube aproveitar. Os mais afortunados, aqueles que tinham mais recursos, eles investiram, ajudaram também a investir os seus recursos e bens para essa reconstrução. E eu creio que é desse jeito, né? Porque os nossos recursos é para ajudar em toda a boa obra que o Senhor tem, né? Para que seja feita. Não é só para nosso enriquecimento pessoal. Ele compreendeu as afeições, eu falei, né? Separou líderes. Não deu ouvidos aos comentários desanimadores dos adversários. Desânimo. Não deu ouvidos. Soube discernir quem realmente ia arregaçar a manga para trabalhar e quem não queria trabalhar. Quem enganava trabalhando. Puxado. E como é que o povo judeu conseguiu concluir essa tarefa? Então, eu estou falando do aspecto do líder, agora eu estou falando do aspecto daqueles que estavam sendo liderados, né? Apesar de que Neemias levantou líderes também em algumas situações. É simples, obedecer à direção do líder. Não é assim que a igreja tem que ser, não? Uma noiva maravilhosa, linda, buscar ser adornada, que tem um noivo maravilhoso, que a palavra diz que é o cabeça de um corpo, que é a sua igreja. O cabeça tem olhos, os olhos não estão no corpo, os olhos estão na cabeça. Direção. Mas o corpo de Cristo parece que tem um monte de olho, né? Várias direções, várias vozes. Então vamos lá. Mantiveram os olhos fixos no mesmo alvo. Nem os inimigos de fora, nem as dificuldades de dentro da cidade puderam desviar sua atenção na incumbência que haviam recebido de Deus. Olhos fixos no alvo, porque se não for assim, não vai. Deixa eu ver aqui. Filipenses, capítulo... Anota aí. Filipenses 3, 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa faço, prossigo para o alvo. E outra coisa importantíssima, eles obedeceram à direção, não deram ouvidos ao desânimo, nem interior, nem exterior. Trabalharam juntos para a glória de Deus, não para autopromoção. É muito ensinamento, muito. Palavras que serviram de direção
e ajudaram a manter o foco na reconstrução. Edificar e reparar, né? Então, edificar no sentido de reconstruir. Edificar no sentido de reconstruir. Aquilo que eu dei o exemplo, não era construir do zero, era reconstruir. Então tinha escombros. Tudo. O que acontecia? Havia material no meio dos escombros que poderiam ser utilizados. Uau! Aí eu tinha feito uma anotação aqui, ó. A gente pode aprender que para remover a vergonha, né, quando fala de remover os escombros, né, dessa coisa toda queimada, tudo destruído, para que possa reconstruir, remover a vergonha em que a igreja possa estar passando de alguma forma, em que eu ou a sua vida, às vezes nós não precisamos de coisas mirabolantes, são coisas simples. É realmente tirar os escombros e ver que existem coisas às vezes preciosas, está só sujinho, limpar, fazer uma restauração, levar. Restauração não é uma reforma, restaurar é levar ao plano original. E como o evangelho precisa ser colocado de volta ao lugar de ser totalmente suficiente, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o lugar de honra. E a outra palavra foi de reparar, no sentido de tornar firme e forte. Eu coloquei aqui, ó, é dar o melhor de si. Por quê? As portas de Jerusalém, elas estavam queimadas e era necessário reconstruir as portas e colocá-la nos seus devidos lugares. Para isso tem uns portais. Ninguém coloca uma porta sem portal. Ninguém coloca uma porta sem portal. E não tem como também fixar uma porta num portal se não tiver ferrolho e tranca. Concordam? Tudo isso fala de quê? Os muros falam de segurança, né? Proteção. Então é o seguinte, eu vou ler para vocês, ó. 2 João 2,8. Vai abrindo aí enquanto eu tô abrindo aqui para vocês. 2 João, versículo 8. Acautelai-vos para não destruirdes a obra que realizamos com zelo, mas para que, pelo contrário, sejais recompensados regiamente. Acautelai-vos. Não basta simplesmente fazer a obra. Ela precisa estar protegida contra o inimigo. E a maior proteção que nós temos é manter firme a nossa aliança com o Senhor. Ok? Não adianta fazer, não, porque eu faço isso, porque nesse momento não faz, né? Mas tudo bem. Trabalho nisso, faço aquilo na obra, isso e aquilo tal, mas não cuida, não vigia com os muros ao redor. E eu quero agora abrir, né, um parêntese. Abrir um parêntese porque vai vindo assim, né? O Senhor vai trazendo a memória. Não adianta ficar lá, ó, na igreja, faz isso, faz aquilo, né? Conforme é. Sem que haja uma proteção, uma vigilância diária. Desculpa, meu nariz está coçando. Uma vigilância diária dos muros ao redor da nossa casa, da nossa família. Tem que estar sempre vigiando para que... começou a abrir uma brecha, vamos lá, vamos tampar. Ok? Então, não adianta só pensar em realizar a obra porque o meu chamado, porque eu tenho que cumprir isso. E tem um monte de brecha no muro ao redor da sua casa. Vamos olhar isso e vigiar e orar todos os dias. Vamos falar agora sobre as pessoas que se envolveram no trabalho. Quem é que se envolveu nesse trabalho? Então eu vou ler aqui os pontos, tá?
São vários versículos. Eu convido você a ler. Na verdade, tem pessoas que desanimam. Mas depois que você pode ter lido antes, capítulo 3, mas se você não leu, vai ser maravilhoso depois que você ouvir toda essa aula, você ler. E aí vai ser maravilhoso. Ok? Se você tiver algum interesse, você pode olhar aqui na descrição abaixo, né? Que tem a página do Instagram lá da Casa do Pai, da Igreja Casa do Pai, e você pode entrar em contato com a gente, manda mensagem. Eu não tenho nenhum problema de estar passando as passagens, passar, né? Alguma passagem que você não tenha anotado. Pode anotar aqui também nos comentários, tá bom? Então vamos lá. As pessoas que se envolveram no trabalho. Governantes e sacerdotes. E tem vários versículos. Tanto no versículo 1, 9 e versículo de 12 a 19. Versículo 1, 9 e de 12 a 19. E dentre eles a gente vê um sumo sacerdote que era Eliasabe com os seus sacerdotes. Só que esse sumo sacerdote, ele não permaneceu fiel até o seu chamado até o final. E no capítulo 13, depois a gente vai ver mais sobre isso. Ele criou vários problemas para Neemias. Homens e mulheres, no geral, artífices profissionais. O que são artífices profissionais? Tinha ourives, tinha perfumistas, versículo 8, versículo 32, a gente vê isso. Os levitas também, versículo 17. Pessoas também de fora da cidade, versículo 2, 5 e 7, fala de Tecoa, Gibeão, Mispa e Jericó. Também vieram pessoas das cidades vizinhas. E aí vamos começar uma partezinha que é muito boa, gente. Que vai, tipo assim, dar uma cortadinha lá dentro. Porque a intenção é cortar, né? Porque a palavra de Deus, ela entra assim, né? Igual a espada, cortando. Mas é pra discernir a nossa intenção do coração. Revelar isso pra gente, mas não pra condenação. É pra salvação, é pra renovo, pra libertação, amém? Pra gente viver o que o Senhor tem de melhor pra gente. Algumas pessoas trabalharam mais do que as outras. Precisamos trabalhar tanto quanto pudermos. Tá bom? Na medida que o Senhor nos capacita, certo? Cada um tem sua limitação, sua capacitação. O que tá em questão aqui não é isso, não. O que está em questão aqui é: será que trabalhamos tanto quanto a gente pode ou tanto quanto a gente vê os outros trabalhar? Como é que é isso? Você está fazendo, até no seu trabalho. Aí tem sempre alguém que tem corpo mole. Tudo é a vida, ó céus. Parece que é feito de açúcar que derrete o sal. É a chuva, é o vento. Tudo tem dificuldade para tudo. E aí isso começa a gerar aquilo. Por que eu tenho que ficar fazendo isso tudo, me matando, se fulano não faz? Isso em todas as áreas. Eu quero deixar para meditação. Mateus capítulo 20, de 1 a 16. Trata disso profundamente. Profundamente. A gente tem que fazer de acordo com a nossa capacidade. E discernir, pedir a Deus esse discernimento para entender se é corpo mole da pessoa ou se realmente se é corpo mole ou se ela tem algum tipo de limitação. A gente tem que entender que cada um tem a sua limitação. Mas tem pessoas que realmente é falta de compromisso e de óleo de peroba mesmo na face. Para falar em amor. Teve algumas pessoas também que trabalharam em casa. Versículo 10, versículo 23, versículo 28 a 30. Deixa eu ver aqui o versículo 10. Fez concertos necessários em frente à sua casa.
e fez reparos também ao seu lado, ao lado da sua casa. Deixa eu ver outro versículo aqui. Ó, também fez tem o nome, né, das pessoas. Fez concertos em frente à sua casa e também o outro providenciou a restauração ao lado da sua casa. Teve um que falou daqui das filhas e a família, e era isso, ok? Alguns sacerdotes fizeram reparação no muro em frente à sua casa. E aí eu quero esse grande ensinamento. 1 Timóteo 5,4 diz assim: que estes primeiro aprendam a exercer piedade para com a própria casa. Não adianta a gente querer ser o missionário, ser o apóstolo, ser isso, ser aquilo, ou enviado, ou isso, ou aquilo, se não começa pela nossa casa. Então, assim, eu achei lindo. Alguns sacerdotes e algumas pessoas falaram, não, eu preciso começar aqui. É aqui que eu preciso primeiro. Não de uma forma egoísta, não, mas de reconhecimento que é aqui. E eu quero dizer que isso tem que ser para todos nós. Nós temos que sempre vigiar os muros ao redor da nossa casa, da nossa família, ver se tem alguma brecha, entendeu? Aquilo que eu falei anteriormente, em tempos de paz é o melhor tempo para se manter tudo fechadinho, mas se caso abriu brecha ou se caso desmoronou, sempre é tempo de reconstruir. Amém? Sempre é tempo de reconstruir. Eu falo assim, parece uma coisa fácil, mas eu quero dizer que a minha vida é um recomeço diário. E eu tive várias reconstruções, mas vale a pena, tá bom? Outros trabalharam com mais afinco do que outros, né? Normal. Porém, para minha e sua meditação, Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Efésios 6, de 5 a 8. Paulo admoestando as pessoas a trabalhar com afinco para os seus senhores, como se fosse para Cristo, sabendo que é o Senhor que vai recompensar. Efésios 6, de 5 a 8, é uma meditação importantíssima. Que fala, no versículo 6 fala, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor, caixa alta, e não aos homens, certos de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor, caixa alta, a recompensa por todo o bem que fizer. É dele que vem a recompensa. Eu sei, muitas vezes a recompensa que procuramos é, aplausos. Mas a recompensa é gerada por meio de fruto. São os frutos. Espera frutos ou aplausos? Aplausos você já recebeu. Os frutos, eles vão permanecer por toda a eternidade. E a recompensa vem do Senhor. A verdadeira, aquela que não perece. E como sempre acontece, algumas pessoas se recusaram a trabalhar. Não quiseram trabalhar, não quiseram participar. Esses foram os nobres. Não dá para botar a mão na massa. Eu deixei aqui, olha. Paulo fazia tendas. Atos 18:3. Jesus era carpinteiro. Fica a dica. E aí eu coloquei aqui que a gente precisa trabalhar e entender como o funcionamento de um corpo. Cada membro tem uma função, cada órgão uma função, mas para manter a saúde de um corpo, é preciso que não haja sobrecarga, né? Se é uma sobrecarga de peso, sobrecarrega a coluna. Eu sei disso porque eu já perdi bastante quilos e ainda tenho que perder um pouco mais por causa da coluna e das minhas articulações.
E isso não adianta só orar. Isso é perseverar, a oração é só para te fortalecer para prosseguir, porque dá vontade de parar. Mas é praticar, é fazer, tá? Se um rim para, vai ter um só. Pode ser que esse fique sobrecarregado, entendeu? Aí a dica aqui é: precisamos trabalhar em unidade para manter a saúde do corpo. Caso contrário, vamos sobrecarregar nossos irmãos. Não vamos mais sobrecarregar os nossos irmãos. Vamos reavaliar quem que a gente pode ajudar na reconstrução. Vamos começar isso por onde? Essa época de pandemia maravilhosa. Dentro da nossa casa. Fica a dica do que um pode ajudar o outro, né? Para que haja uma reconstrução de dentro para fora. Essa época é assim que nós precisamos nos fortalecer, porque a gente precisa realmente aprender a viver em família. Entender o tempo que a gente está vivendo, né? Eu já falei sobre isso em outros estudos e até em live. E reavalia aquilo que você, seja em qual área for, do seu trabalho, seja qual área for, porque para mim, né, porque as pessoas têm ainda alguma concepção, ideia do sagrado e do secular. O que faz no seu trabalho é secular, e o que você faz que é sagrado é só quando você está dentro da igreja. Nós somos pedras vivas que uma, sabe, conectando com a outra, estamos construindo uma casa espiritual para a habitação do Senhor. É um homem coletivo, é um ser coletivo. Isso fala de unidade. E vamos reavaliar o que a gente pode ajudar mais uns aos outros, ok? Para terminar, os lugares que foram reconstruídos, já deu para perceber, né? Que esse Neemias fala sobre a reconstrução dos muros, recolocação das portas, né? E também fala sobre a restauração e a retirada da vergonha, humilhação, tribulação do povo. Isso a gente vai ver mais à frente. Esse capítulo a gente está vendo sobre a reconstrução dos muros e a recolocação das portas, ferrolhos e trancas. Portas fala de lugar de decisões, de escolha. Você escolhe se essa porta fica aberta ou fechada. Você escolhe quem entra e quem sai. Só que a porta só pode ser colocada depois que os portais são colocados. Ferrolhos e trancas trazendo mais proteção, impedindo que essa porta abra para dois lados, porque aí aponta para escolhas, ok? E, como eu falei, por que isso tudo ficou registrado? Porque tem gente que cansa, né? Tipo assim, ai gente, pelo amor de Deus, por que eu tô olhando isso? Tô entendendo nada. Por isso que precisamos voltar às escrituras. E se você tem dificuldade, você precisa sim sentar e ouvir quem está estudando. A minha função é ajudar no corpo de Cristo a trazer mais clareza à palavra, para que você tenha total fome e sede de se alimentar da palavra, de conhecer mais o Senhor. Amém? Essa é uma das minhas funções. E o registro de Neemias é para que as gerações futuras isso não ficasse perdido. É uma forma de honrar, né, os trabalhadores, tanto para as gerações futuras e o registro oficialmente honrando, né, todos que trabalharam. Ok? Então eu vou terminar essa primeira parte por aqui. Vou fazer um novo vídeo com a continuação. Por quê? Porque agora a gente vai falar sobre as 12 portas de Jerusalém. E vamos fazer a conexão com o tempo que estamos vivendo hoje, com a movimentação profética que está acontecendo com relação às 12 portas da nossa nação. Vamos entender essa importância que é fundamental, ok? Então, eu vou fazer uma oração para encerrar. Pai, eu quero te agradecer por esse momento e que essa palavra possa se tornar real em nossas vidas. Nos esforça, nos dê um ânimo,
traz clareza e revelação para cada um que estiver ouvindo, para que possamos ser pessoas melhores a cada dia, que possamos estar sendo moldados à tua imagem e semelhança, que possamos tirar, planejar e colocar em prática tudo, em primeiro lugar, buscando a tua aprovação, porque quando a tua boa mão está sobre nós, tudo vai bem. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.